Olá, meus caros. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Estamos aqui hoje para tratar de um tema super especial, que é a advocacia na mediação. E para tratar desse tema, convidamos a maior autoridade no Brasil sobre esse assunto, que é a professora Dulce Nascimento, que é uma mediadora internacional, certificada pelos principais institutos de certificação internacional, como o IMI, CFNL, e também foi juíza em Portugal, é advogada há mais de 20 anos, foi juíza por 5 anos, é também mediadora internacional e aqui no Brasil foi uma das responsáveis por trazer o tema advocacia na mediação e tem feito um percurso muito importante para poder multiplicar essa informação entre nós, advogados, e, naturalmente, compartilhar um bocado do seu conhecimento e mostrar para a gente como isso pode ser efetivo e fazer de maneira muito importante a diferença no encaminhamento da resolução de problemas. Professora Dulce, muitíssimo obrigado por participar do nosso canal Momento Arbitragem, aceitar o nosso convite e estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Bom, muito obrigada por esse convite, é sempre uma enorme honra falar com um expert também na matéria como você e que tem difundido a mediação, a advocacia, a arbitragem, então para mim é algo muito relevante e eu agradeço esta oportunidade também. Eu quero fazer um esclarecimento para você que está nos assistindo, que estamos fazendo a gravação desse vídeo utilizando uma ferramenta virtual, que é a plataforma Zoom. Então, o áudio não é exatamente aquele quando a gente está reunido presencialmente, mas é uma ferramenta que permite unir pessoas que estão distantes fisicamente, mas que estão conectadas no tema e no interesse. E é isso que a gente está fazendo hoje. O que não deixa de ser também uma demonstração de como a gente pode usar essas ferramentas para ajudar os nossos clientes na orientação e preparação para a mediação e até mesmo na realização de procedimentos interativos e virtuais para resolver problemas. Professora Dulce, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância da atuação do advogado na mediação e, logo depois, que falasse da importância do advogado se preparar de forma planejada, de forma técnica, para poder ter a sua atuação na mediação. A gente sabe, muitas vezes, que o advogado encara esse momento, até por não ter sido preparado o conhecimento dele na sua formação durante o estudo do curso de Direito, ele encara isso como apenas uma tentativa, uma conversa para poder ver se chega a um acordo e vai para essa reunião, muitas vezes, de forma totalmente despreparado, sem ter o mínimo planejamento, sem reunir informações mais detalhadas sobre o caso, sem dialogar com o seu cliente para poder ajudá-lo a perceber o que vai acontecer naquela conversa e como poderiam tirar o máximo proveito daquela oportunidade. Então, conta um pouquinho para a gente sobre essas duas coisas. Asdrubal, eu costumo dizer que a melhor forma de eu conseguir responder a essa pergunta é partilhando a minha história. E partilhando a minha história porquê? Eu acabei a minha graduação de Direito em 97. Nós só depois de acabarmos a graduação, pelo menos na minha altura era assim, tínhamos de fazer aí, iniciarmos um estágio de 18 meses para conseguirmos uma agregação na Ordem dos Advogados. Isso significava que todo o nosso treinamento, toda a nossa formatação era vocacionada para a área do judiciário. Em 2002, 2003, foi quando eu tomei conhecimento da existência de uma formação em mediação e decidi ir realizá-la. E aí eu passei por um processo que eu considerei importantíssimo no meu percurso profissional, mas que foi muito desafiante, porque eu senti necessidade como que de desformatar toda aquela ideia pré-concebida que eu tinha do advogado para entender que eu podia potencializar a minha atuação como advogada numa outra área, que era uma área de resolução consensual dos conflitos.
Isso para mim foi de facto uma viragem muito grande em relação a esta diferença de uma atuação que é uma atuação vocada e vocacionada para o judiciário, para a lide, para o ganhar do outro, para toda aquela que eu depois vim a construir, que foi de facto uma atuação de construir soluções com o outro. E isso é um diferencial enorme. A partir de um pressuposto de que o advogado tem uma formação jurídica e com isso ele sabe comunicar, com isso ele sabe negociar e com isso ele conhece o conflito, é de facto um desconhecimento do quanto nós precisamos, enquanto profissionais do direito, de aprofundar todas essas matérias, todas essas temáticas. Isso significa que para mim foi de facto um grande diferenciador de águas, quando eu fiz essa minha primeira formação em mediação e com o intuito de saber o que era a mediação e também com o intuito de ver quais competências eu teria de desenvolver para me tornar numa mediadora. E isso fez com que eu também identificasse que é muito diferente eu atuar como mediadora ou atuar como advogada na mediação. Hoje em dia eu tenho as duas atuações, eu atuo como mediadora e também atuo como advogada na mediação, e é de facto um mindset, uma forma de pensar, uma forma de estruturarmos, uma forma de irmos para o processo completamente distinta. Dulce, só para a gente esclarecer a quem está nos assistindo, você falou que você se formou e depois foi fazer um estágio de 18 meses na Ordem dos Advogados. Só para contextualizar que a formação em Portugal é ligeiramente diferente da formação no Brasil, e que lá, depois que conclui propriamente o estudo na faculdade, exige obrigatoriamente esse estágio na Ordem dos Advogados em Portugal. E aí só depois que se conclui é que a pessoa pode, então, se habilitar propriamente a ser advogado. Enquanto aqui no Brasil a formação já mescla o estágio curricular acadêmico, ou seja, dentro da própria formação de direito, e aí depois a pessoa tem que passar no exame de ordem, aí já não tem esse estágio dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é só essa diferença de contexto. Mas então você destacou que depois de você estudar, foi fazer o estágio, e aí depois disso descobriu a área de mediação, então foi entender a mediação, e nesse momento você precisou, de certa maneira, ressignificar a sua compreensão sobre o próprio papel do advogado, de maneira a reposicionar a ideia de que não é apenas um representante na luta por direitos, mas também é um agente na construção de soluções. Eu acho que essa seria a perspectiva mais empoderadora do advogado, quando ele começa a enxergar outras metodologias para resolver problemas, e como a mediação, sendo uma das mais importantes dessa metodologia, pode, de fato, contribuir. E aí também fazendo perceber a diferença propriamente do papel do mediador, que não está conectado às partes como alguém que vai orientá-las, que vai assessorá-las no desenvolvimento das suas estratégias para poder buscar o consenso, mas que vai fazer um papel de contribuir na construção dessa comunicação entre as partes, e o advogado, que está claramente vocacionado por ajudar aquela pessoa que ele está assistindo e que, portanto, dentro desta vocação, ele vai desenvolver estratégias que são muito próprias e utilizar de técnicas que são muito próprias, inclusive até mesmo para poder usar um pouco o mediador no encaminhamento dessa solução. Eu queria que você contextualizasse para a gente que diferença efetivamente faz para aquele advogado que vai para essa conversa de maneira não planejada, sem nenhuma compreensão completa sobre os fatos que vão ser tratados naquela conversa e sobre as ferramentas que podem ser utilizadas, as opções que ele pode gerar, e aquele que vai preparado. Que diferença efetiva isso pode gerar no encaminhamento da solução daquele problema? Eu diria que o tema é mais complexo do que aquilo que a nossa conversa aqui nos permite, mas de uma forma, eu vou tentar de uma forma objetiva e também dando desde já algumas dicas práticas. E uma das que
considero que é de facto mais importante é a forma como nós escutamos. Por regra, o advogado, que é o advogado técnico, juridicamente falando, é um advogado que a sua escuta ela está voltada para entender aquilo que é juridicamente relevante e fazer questões ao seu cliente sobre matéria probatória. Essa, por norma, é a forma como o advogado tradicional ele está acostumado a escutar e a elaborar o seu pensamento estratégico jurídico. Quando nós falamos da preparação de um advogado para o processo de mediação, nós estamos a falar de um advogado que ele tem que conseguir fazer um mapa do conflito e nesse mapeamento do conflito ele vai ter que introduzir exatamente os mesmos factos que ele já está acostumado a fazer, isto é, o que é juridicamente relevante e a necessidade de prova em relação a isso, mas ele também vai ter de desenvolver várias técnicas, várias ferramentas para identificar no seu cliente quais é que são os elementos em termos de interesses e necessidades que ele tem a alcançar e que às vezes não têm qualquer relação com o direito, não têm qualquer relação com a lei. Mais do que isso, este advogado que vai para o processo de mediação, onde ele vai ter que ter uma estratégia, nesse mapeamento do conflito, ele vai ter de construir essa estratégia conjuntamente com o cliente. Ele vai ter de o preparar para determinadas situações de desafios, para determinadas situações de impasse, para determinadas situações de, no fundo, até de esbarrar na comunicação, e isso vai fazer com que haja necessidade deste advogado ter uma escuta diferente, ter também ferramentas para utilizar com o seu cliente diferentes e, essencialmente, ter uma estratégia que é uma estratégia de visão prospectiva, de visão em relação ao futuro e não de uma decisão que seja uma decisão para eu e o meu cliente ganharmos. Eu utilizo muito a expressão de uma negociação circular, motivada e influenciada pela negociação da escola de Harvard, onde aquilo que trago é, não basta eu ganhar, eu tenho que pensar como é que eu faço para dar um ganho ao outro, para que com isso o outro tenha disponibilidade de me dar aquele ganho que eu quero. E nesse sentido, circular, porque ela está dependente uma da outra. Perfeito, ou seja, ele desenvolver a percepção de que, até para viabilizar que possa existir um consenso, ele precisa considerar, além do próprio interesse do seu cliente, também quais seriam os interesses da outra parte, para que alguma ideia, sugestão que ele possa apresentar como opção de solução para que esse problema seja resolvido, que também faça incluir nesta opção a compreensão e a satisfação tanto dos interesses do seu próprio cliente, como, de certo modo, em certa parte, também os interesses do outro lado. Porque se eu simplesmente ignorar o interesse do outro lado, dificilmente eu serei persuasivo para conseguir levá-lo a concordar com a proposição que eu desejo fazer. Seria isso, né, professora Dulce? Exatamente, é isso mesmo, Drubal. É ser persuasivo sem coação, né? Então, nessa preparação prévia que o advogado vai precisar fazer, que envolve preparar-se a si mesmo, né? Estudar o caso, preparar qual a sua estratégia, pensar em opções, desenvolver qual seria a sua fala inicial, ter o cuidado com que tipo de palavras vai utilizar. Então, estar no planejamento de si próprio, mas também estar na preparação do seu cliente para essa conversa, que é naturalmente protagonista dessa conversa também. E se ele não for adequadamente preparado, orientado, esclarecido sobre a importância da mediação e sobre que tipo de comportamento seria mais útil e construtivo para buscarem uma solução que ele teria que ter, então ele pode ter dificuldade durante a conversa se o cliente não tiver nenhuma preparação para isso, não é mesmo? Sem dúvida. Essa é a questão fundamental, é a formação e a preparação do advogado nesse autoconhecimento e nessa construção de técnicas, de ferramentas, de entendimento do processo, porque é muito importante, eu digo isto muitas vezes,
mediação não é uma conversa de café. Mediação é um processo e esse processo tem procedimentos, tem etapas, cada uma das etapas tem um determinado objetivo e é fundamental o desenvolvimento de uma estratégia com o cliente para lhe transmitir segurança naquilo que nós vamos fazer conjuntamente. E essa, de facto, tem sido o trabalho que eu tenho desenvolvido mais aqui no Brasil, a formação de profissionais da advocacia para eles entrarem no processo de mediação e atuarem no processo de mediação de uma forma exitosa, com eficiência e com eficácia. Maravilha. Professora Dulce, a gente costuma ouvir, às vezes, de alguns advogados que ainda não estão muito, vamos dizer, simpáticos à ideia da mediação, que ainda tem algum tipo de resistência, quase sempre decorrente de não ter ainda tido uma experiência efetiva e rica nesse contexto, mas a gente ouve, então, de alguns advogados de que a mediação acaba roubando do profissional da advocacia um certo protagonismo que ele, em geral, teria num procedimento contencioso, na disputa propriamente do processo judicial ou do procedimento em arbitragem, em que ele teria um papel que, aos olhos dele, nesse primeiro olhar, seria mais importante, mais efetivo, mais impactante do que o seu papel na mediação. Mas talvez, e aí eu queria te indagar sobre isso, talvez ele perceber que o planejamento e a preparação do seu cliente é uma oportunidade dele também mostrar o protagonismo dele para a missão da mediação. O que você acha disso, professor? Eu acho essa questão super interessante e pertinente. Ela faz parte de um dos paradigmas que nós estamos a viver, de que a mediação vem substituir o papel do advogado e que o mediador vem tirar mercado ao advogado. Isso não é recente, isso é um mito que já dura há alguns anos e continua a ser alimentado enquanto os advogados não entenderem de facto a complexidade que o processo de mediação também traz. Em relação à questão do protagonismo, nós escutamos muitas vezes a expressão de que na mediação o protagonismo é dos mediados. Os mediados são os protagonistas do processo. Bom, aquilo que eu digo sempre nas formações que eu faço e aquilo que eu defendo, e defendo de uma forma justificada e fundamentada, é que no processo de mediação existem 3 protagonistas. Um dos protagonistas que nós temos na mediação é aquele advogado, que é um advogado que é conhecedor do processo de mediação, conhecedor do seu papel, e o seu papel ele pode ser variadíssimo, não é apenas de prestar aconselhamento técnico e jurídico, é muito mais do que isso, porque o advogado ele tem como atividade privativa, não é, a questão da consultoria, da assessoria e da direção jurídica. Isso inclui uma série de atuações, uma série de atividades, inclusive a questão, como você bem disse, de uma preparação e da preparação prévia, estratégica, para ir ao processo de mediação. E aí, nesse sentido, o advogado tem um efetivo protagonismo no processo de mediação que ele precisa de saber ocupar. Porque se ele vai para o processo de mediação com a mesma postura, com a mesma atitude, com o mesmo comportamento e, acima de tudo, com o mesmo objetivo com que ele vai para o processo judicial, ele não está a comportar-se corretamente. Então é necessário, para ele ocupar esse protagonismo, ele de facto aprender o que é que ele precisa dele fazer. Da mesma forma, o mediador também é protagonista da mediação, porque vai ser o mediador que vai conduzir o processo de mediação, que vai de alguma forma incitar a que as partes sejam estimuladas a criar soluções que elas nunca imaginaram que seria possível delas trazerem, e também a restabelecer a comunicação. Então, nesse sentido, o mediador também é protagonista. E, de facto, os mediados também têm o seu protagonismo principal, porque, atendendo à autonomia da vontade, o processo de mediação só é um sucesso se, de facto, os mediados sentirem que ele foi um sucesso. E isso pode ser com o resultado de uma solução, que seja ela um acordo ou que seja ela outra solução qualquer. Então, eu penso que é muito importante nós desmistificarmos este paradigma e este preconceito e este mito de que quem é o protagonista do processo de mediação é o mediado, como se nós estivéssemos a falar numa sessão terapêutica, porque não é isso que é a mediação.
Mediação não é terapia, mediação é um processo técnico, é um processo profissional e é um processo muito exigente quando nós o queremos levar com um bom rigor, porque ele permite conseguir alcançar soluções que outros processos não conseguem. Simplesmente isso. Perfeito, professor. Eu acho que essa sua explicação ela é não só abrangente, como ela, de fato, consegue ressignificar a ideia de que em uma conversa pode existir apenas um personagem principal ou os personagens principais. Na verdade, a gente consegue perceber que no procedimento de mediação, todos são atores principais, ou seja, todos têm esse protagonismo compartilhado. Partes, advogados e mediadores acabam tendo um papel de equivalente importância e que exatamente nesta conjunção e construção que isso pode fazer a diferença para se chegar ao consenso, né? Agora, outro ponto muito interessante que a gente ouve dos advogados e que acaba sendo, de certo modo, um obstáculo que a gente precisa também desmistificar e resolver para que os advogados cada vez mais abracem a mediação e percebam como ela pode ser poderosa para resolver problemas, é a ideia de que o advogado na mediação vai perder dinheiro. Esta ideia está muito pautada no discurso de honorários que os advogados sempre apresentaram. Um discurso em que iam para um processo longo, um longo e demorado processo, exaustivo, com muitos atos e atuações que o advogado ia ter, e que ele construía o seu preço de honorários a partir dessa percepção de tempo e de trabalho. E quando ele enxerga que na mediação ele poderá resolver com muita velocidade e com uma quantidade infinitamente menor de atos que ele teria que praticar na comparação de um processo de 10 anos de disputa na justiça, então ele se sente refém desse discurso, de certo modo preocupado em dizer como que eu vou explicar para o meu cliente que eu vou receber tanto se eu vou trabalhar por muito menos tempo e muito menos atuações, uma quantidade menor de atuações, de atos que eu vou praticar. Então, ele se sente refém do próprio discurso e acaba enxergando que a mediação pode ser bom para o cliente dele, mas financeiramente pode não ser bom para ele, profissional. Essa objeção a gente ouve e a gente precisa vencer ela para poder os advogados perceberem que, de fato, longe disso, a mediação pode ser uma ferramenta poderosa tanto para o cliente como plenamente satisfatória para ele, advogado, também. Bom, mais uma vez, esse é um tema que, como você sabe, daria para nós estarmos aqui várias horas a falar, a explicar e a traduzir o quão isso é, de alguma forma, errado. De uma forma simples, porque esse, de facto, é um dos temas que eu abordo nas formações que dou, não só para desmistificar, mas também para ensinar a ultrapassar essa dificuldade, mas dando mais uma vez algumas dicas, aquilo que eu resumiria era no seguinte: na nossa formação em Direito, nós somos formatados numa visão que é uma visão de foco pequeno. E com isso nós somos vocacionados a acreditar na escassez das soluções, porque só um vai ganhar. No processo de mediação, aquilo que nós temos que ser estimulados é a modificar essa escassez para abundância. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos de entender. Quando nós vamos para o processo de mediação, nós estamos a falar de construção de soluções em abundância, nós estamos a falar de construção de comunicação em abundância, nós estamos a falar de coisas que nós não imaginámos como sendo possíveis de serem construídas. Logo, nós estamos a falar de fora da caixa. Aquilo que o advogado que traz, que olha, eu faço os meus honorários de acordo com o tempo e com o meu trabalho. Aí aquilo que eu digo está faltando um elemento, que é o elemento mais importante para nós fixarmos honorários com o nosso cliente. Esse elemento chama-se satisfação. Se nós trabalharmos o elemento de satisfação do cliente, além do tempo e do trabalho, imagina, primeiro, trabalho. No trabalho para preparar o cliente para ir para o processo de mediação, eu tenho que ter reuniões prévias com ele,
eu tenho que ter reuniões de estratégia com ele e eu tenho que ter reuniões de fixação da nossa estratégia com ele antes de iniciar o processo de mediação. E significa que o cliente faz parte de toda esta preparação. Logo, o cliente vai saber na sua pele como é que nós estamos a trabalhar o caso dele de uma forma única, de uma forma exclusiva e de uma forma dedicada. Isso é algo que hoje em dia, quando nós nos preparamos para ir para o judiciário, nós não fazemos. Ou seja, isso já é uma maneira de gerar valor para a própria atuação do advogado. Exatamente. Com essa minha postura profissional, responsável e competente, diferenciada de atitude para eu ir para o processo de mediação, o meu cliente já verificou que eu sou altamente qualificada para o acompanhar neste processo, que é um processo diferente, que é um processo muito mais exigente, porque é um processo onde o princípio é o princípio da oralidade, é um processo onde se pressupõe que haja não só boa-fé, mas trazer com verdade todas as informações. Então, nós vamos ter que delinear quando é que vamos trazer uma determinada informação, como é que vamos gerir informações confidenciais, como é que nós vamos alcançar informação do outro lado relativamente a elementos que nós não sabemos. Então, tudo isso dá, de facto, muito trabalho. Eu posso-te partilhar que a maioria dos colegas que fazem formação comigo, num determinado momento do curso, dizem: Dulce, acho que vou continuar a ser mediador do judiciário, porque ser mediador do processo, ser advogado no judiciário do que ser advogado no processo de mediação, porque o processo de mediação para o advogado dá muito mais trabalho. E é exatamente o que eu lhes digo: dando mais trabalho, vocês têm mais justificações para cobrarem dos vossos clientes não só a mesma coisa, como o código da OAB nos estabelece, mas também, eventualmente, até cobrar mais. Porque o cliente, e aí vamos à questão tempo, o cliente vai ter uma resposta para a sua situação mais rápida. Então, se ele resolve o seu problema de uma forma mais rápida, o seu grau de satisfação é muito maior. E, como é óbvio, quem está satisfeito paga, mais satisfeito também. E é essa a diferença da mudança de pensamento que nós temos que trazer para o profissional da advocacia. Saber justificar os seus honorários, saber apresentar aquilo que de facto ele está a oferecer como um valor acrescentado. E justificar também que não é pelo facto de ele ter escolhido a mediação e o mediador que é um sinal de que ele foi incapaz de negociar. Ele vai trazer algo que nós tentámos a negociação, não foi possível e ainda assim a mediação, ou seja, uma negociação de alguma forma aqui assistida por um terceiro que seja imparcial, vai nos trazer vantagens. Então, antes de judicializarmos ou antes de irmos à arbitragem, vamos fazer uma tentativa do processo de mediação, porque ele de facto é melhor para os dois lados. E é essa forma de trazer que nós temos que colocar em cima da mesa e ser muito transparentes com o cliente. Maravilha, Dulce. Agora, antes da gente finalizar, porque o nosso tempo já está próximo de estourar aqui, eu queria abordar um outro aspecto que também é muito importante. Como o advogado se preparar para entender essas técnicas. Ou seja, o advogado hoje tem o dever de estimular o caminho da mediação. Está lá no artigo 3º do novo Código de Processo Civil, está também reproduzido no novo Código de Ética dos Advogados, este dever de estimular, de evitar a judicialização e de estimular a utilização de meios autocompositivos para resolver as disputas dos seus clientes. Então, esse é um dever. Como que eu cumpro adequadamente esse dever, se na minha formação original eu não tive a oportunidade de estudar esse tema, porque só agora, em 2019, é que nós temos novas diretrizes curriculares para o curso de Direito, que vão levar obrigatoriamente às grades das faculdades de Direito a inclusão desse estudo e a realização de atividades práticas e na formação prático-profissional sobre isso. Então, até então, a gente tem 1.160.000 advogados, aproximadamente, no Brasil, já aí no mercado, militantes, que não estudaram isso, mas que agora, apesar de não ter estudado, têm o dever de fazer isso acontecer, de estimular esse caminho, só que eles não sabem cumprir esse dever
com a melhor técnica, com o melhor caminho. Então, que caminhos que ele deve fazer para suprir essa lacuna da sua formação, complementar as suas habilidades e competências e lidar bem com essa atividade? Eu tenho, ao longo desta minha estadia pelo Brasil, que eu cheguei aqui em 2013, iniciado, em especial desde 2015, exatamente essa oferta. A oferta de formação em relação a, essencialmente, 3 pilares, tá? Que eu considero que existem lacunas na formação do advogado. O primeiro pilar é o pilar do conflito. Nós entendemos que sabemos sobre conflito porque nós, advogados, todos os dias lidamos com conflito, mas o conflito é um tema muito complexo, é um tema muito complicado e que ele precisa de ser aprofundado. Um outro tema que nós também entendemos, intuitivamente que sabemos, é comunicação. Esse seria o segundo pilar necessário de aprofundar. Nós precisamos não só de ter uma boa oratória, mas também precisamos desenvolver uma boa escutatória, como dizia o Ruben Alves. Então, nesse sentido, há de facto toda uma série de orientações, de formação, de elementos de comunicação, comunicação não violenta, comunicação com pessoas difíceis, comunicação em situações difíceis, que nós precisamos de aprimorar. E o terceiro, que diz respeito à negociação, muito influenciada pelas escolas que vêm mudando ao longo dos tempos e que nos vêm dizendo que negociar com o outro nos vai trazer valor acrescentado. Para isso, e aí aproveitando também partilhar, Asdrubal, como a minha atuação aqui no Brasil, ela começou muito em Minas Gerais, onde eu residi até ao início deste ano, aquilo que de facto eu desenvolvi até pela dimensão do Estado, foi além de uma formação presencial, eu senti que havia uma necessidade, de uma carência dos advogados de terem tempo e oportunidade para fazerem essas formações. E aí eu passei a desenvolver também esse tipo de oferta dessa formação online, para que eles tenham, de facto, competências para advogar na mediação e com isso consigam descobrir a sua chave, né? Consigam descobrir que, de facto, eles precisam desses elementos, eles precisam dessas competências, eles precisam de conhecimento, habilidades, atitudes, valores e também de encontrar uma relação com as suas emoções, porque todos nós somos humanos e as temos. E isso é, de facto, algo que é necessário estar muito atento. Ir fazer um curso de mediação é uma coisa, ir fazer um curso de advocacia na mediação é outra. No limite, mais vale fazer um do que não fazer nenhum, mas ter sempre essa visão crítica, não é? Ter sempre essa visão que é uma visão de construção do novo caminho, construção de uma nova profissão, construção de uma nova área do conhecimento, porque ao contrário daquilo que dizem, de que o advogado está em vias de extinção, e essa carreira ou essa profissão faz parte de umas que vai deixar de existir, aquilo que eu venho defendendo é a necessidade de reinvenção do advogado. O advogado não pode ser mais aquele advogado tradicional que só pensa em judicializar ações, porque isso não traz o fluxo que o mundo hoje em dia nos exige. O fluxo comercial, o fluxo financeiro, o fluxo empresarial e também, e acima de tudo, o fluxo das relações, sejam elas económico-financeiras, ou sejam elas sociais, ou sejam elas profissionais, ou mesmo, como é óbvio, familiares, individuais. Então, esse advogado, ele de facto tem que procurar várias formações, ele tem que buscar esse tipo de conhecimento para que ele fique mais confiante e que ele ocupe o lugar que ele de facto é talhado para trazer, não é? Que é o lugar do acesso a uma ordem jurídica justa. Que maravilha, isso converge plenamente com o que a gente tem também defendido, de estar vivendo uma nova onda renovatória de acesso à justiça, não acesso à justiça ao poder judiciário, mas acesso ao valor justiça, que eu teorizei chamar de sexta onda de acesso à justiça, a onda do empoderamento das pessoas, que é exatamente esse papel de reinvenção do próprio advogado no encaminhamento de soluções, e que agora é um dever legal fazer isso. Então, quero te parabenizar, Dulce, pela iniciativa de estar promovendo os cursos, tanto presenciais, quanto agora, como super novidade também, de maneira virtual e online, para ajudar os advogados, essa gigantesca massa de profissionais militantes que
ainda não tiveram um contato efetivo com esse tema, ajudá-los a desenvolver uma compreensão mais efetiva da importância da mediação e, naturalmente, desenvolver as habilidades e competências para poder lidar com a mediação, tirando dela o máximo que o seu potencial pode proporcionar e, naturalmente, maximizando as chances de uma solução mais efetiva para a sua clientela, para os seus clientes. Então, parabenizo, quero aqui também deixar à sua disposição, caso você queira deixar o seu endereço eletrônico, site, ou seja, onde as pessoas vão poder colher informações desses eventos e cursos que você vai regularmente disponibilizar, e já está disponibilizando. Até digo que agora estamos na iminência de acontecer um importante, que seria o primeiro congresso brasileiro online sobre advogar na mediação, um super evento com nomes grandiosos da área que estarão lá compartilhando seus conhecimentos, e que vai ser virtual, e não sei se ele terá depois outras edições, ou se as palestras também depois serão disponibilizadas para quem quiser adquirir, assistir mesmo após o evento, mas aonde que as pessoas então vão localizar essas informações para poder estar contigo, participar desta formação e, naturalmente, trazer para a realidade de seus escritórios mais qualificação e mais caminhos para poder ajudar seus clientes a resolver problemas? www.advogarnamediacão.com.br Está aparecendo aí na sua tela, só para dizer, ó, esse link que ela acabou de falar, estou exibindo aqui na sua tela para você. Aí vocês podem encontrar todas as informações, quer em relação a essa formação que o Asdrubal está falando, que será um curso também inédito a nível nacional, de um modelo híbrido, que não só tem videoaulas, como também vai ter webinários, uma comunidade para advogar na mediação, ou seja, um tema bem específico, e ainda a questão de Active Masterclass, que são aulas presenciais, o encontro presencial em todas as regiões do Brasil, no próximo ano, e também desse evento que vamos fazer agora, e da qual a comissão organizadora está de facto muito contente, deste primeiro congresso Advogar na Mediação, porque ele traz não só nomes muito importantes na comunidade nacional, que ele consta com mais de 22 palestras e palestrantes, e também ele já consta com mais de 40 apoiadores, e isso de facto é algo que é muito, muito rico e muito enriquecedor para nós, porque o tema é mudando paradigmas, que é exatamente isso que nós estamos aqui hoje um pouco a começar a falar, e que é necessário nós levarmos não só essa informação, como esse esclarecimento, e ter entidades apoiadoras deste evento, como não só o CONIMA, mas o Instituto de Advogados do Brasil, a própria Comissão de Mediação e Conciliação do Conselho Federal, o CEBAR e o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, além de outras entidades privadas. Momento arbitragem. Momento arbitragem, exatamente, que era isso que eu ia dizer. O momento arbitragem, todas as entidades civis e privadas, e esse movimento que nós estamos a sentir, do movimento nacional, onde hoje já estamos com cerca de 2.000 inscrições para o Congresso, é de facto algo que nos deixa muito felizes, muito concretizados, e com a confiança e a segurança desta abundância que nós falávamos ainda há pouco, Asdrubal, de que existe todo um mundo por explorar e ninguém vai retirar o lugar a ninguém. Aquilo que nós estamos é a viver uma sociedade onde nós precisamos de encontrar novos espaços, e cada um de nós tem as suas características individuais que faz de si um ser único e exclusivo. Ninguém é igual a ninguém. Então, ninguém pode tirar o lugar a ninguém. Aquilo que nós vamos fazer é encontrar outros espaços, dar outros serviços e, com isso, de facto, ser um elemento diferenciador nesta sociedade, que é uma sociedade cada vez mais global e abrangente. Tá certo, professora Dulce. Parabéns de verdade. Beijo no seu coração. Sua iniciativa é formidável. Acho que a comunidade, tanto da advocacia quanto da própria mediação, enxergam nessa atividade, nessa iniciativa, algo de extremo valor
para o fortalecimento e a consolidação cada vez maior da mediação no Brasil, como instrumento de solução de problemas para a sociedade, como caminho para ajudar o próprio Poder Judiciário a também desobstruir a sua pauta e poder cuidar de outras questões que vão envolver mais a sua atenção, viabilizando que uma grande parte de situações possam ser resolvidas por um caminho de construção de consenso. E, naturalmente, para ajudar os advogados a reinventarem sua própria atividade. Então, parabéns de coração, fica aqui o nosso registro e agradecimento e o nosso desejo de pleno sucesso a esse evento e a tantos outros que você venha realizar, e os cursos também. E fica o meu convite e a minha expressa recomendação a você que está nos assistindo, aqui pense com carinho em estudar este tema, em se preparar e, por que não, participar dos eventos e dos cursos promovidos pela professora Dulce Nascimento, que é nossa parceira e da qual somos admiradores já de longa data. Então, fica o convite para você, considere, visite o site da professora Dulce, que está aí novamente aparecendo na sua tela, e se você também quiser interagir comigo, você já sabe, o meu e-mail está disponível para você na tela, interaja, faça suas sugestões de pauta, críticas construtivas, suas perguntas, dúvidas, estamos aqui à sua inteira disposição. Mas lembre-se, não esqueça de mim, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe os nossos vídeos, comente e traga mais pessoas para estar aqui com a gente também, nos encontrando regularmente para tratarmos de temas de mediação e arbitragem. Professora Dulce, beijo para você, grande abraço. Muito obrigada, Asdrúbal. Muito obrigada, Asdrúbal, pela confiança, pela parceria e pelo carinho de sempre, e não posso deixar de parabenizar o teu trabalho, o sucesso que tem sido e, de facto, a dignificação do que você tem trazido também para o mercado jurídico, com toda esta divulgação e com o conhecimento e a riqueza dos conteúdos dos seus vídeos. Então, eu também sou uma fã e admiradora do canal Asdrúbal, então, uma ótima continuação de muito sucesso. Muito obrigado. Beijo para você que está nos assistindo também, e nos encontra também nas redes sociais. Forte abraço, até o próximo encontro. Beijo, tchau.